Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 19. Nós vamos ler a partir do 19. 3:19. Deixa eu ler para você. Quem achou aí, diga glória a Deus. Amém. Você que está na sua casa, se puder, tire um momento para você ouvir essa palavra. Uma palavra importante porque vai falar do projeto de Deus, desde lá de Gênesis. A justificação, o que é o verdadeiro evangelho. Talvez muitas pessoas estão acostumadas a vir para a igreja para receber coisas. Às vezes as pessoas são motivadas por coisas da carne. Não que seja ruim você receber uma bênção. Quem gosta de receber bênção aí? Quem gosta de receber milagre? É bom demais. Mas aí quando a gente não recebeu aquilo que a gente queria, se nós não estivermos com o coração no lugar certo, aí nós não vamos encontrar motivação de vida. Nós vamos ficar entre altos e baixos. Recebeu o que queria, está feliz. Não recebeu aquilo que queria, entristece. Precisa de uma coisa, recebeu, vai feliz para a igreja. Não recebeu, não tem motivação de ir para a igreja. Essa palavra de hoje é tão importante que pode mudar a sua vida por completo a partir de hoje. Pode mudar o seu humor, pode mudar o seu propósito de existência, pode mudar a maneira que você enxerga a vida. Então, para mim, como o tema de terça-feira é uma vida extraordinária, eu acho que Romanos é imprescindível a gente saber de tudo isso. Porque eu não consigo entender que uma pessoa vai ter uma vida extraordinária se ela não entende o que recebeu. Às vezes, somente nós, que somos jovens há mais tempo, a gente teve uma história de vida que muitas vezes nós não tivemos o que nós damos para os nossos filhos hoje, sim ou não? E é interessante que muitas coisas que eu não recebi na minha vida não me fizeram uma pessoa revoltada. E hoje, muitas vezes, filhos que têm muito mais do que o que a gente teve são revoltados. Sim ou não? Às vezes nós vemos hoje, tipo assim, você não pode repreender o filho direito. Mas muitas vezes não provê. Né? Eu estava escutando algo interessante, um pensamento de ser influenciado pelo meio, que é o que a gente vai ministrar hoje. E muitas vezes os direitos humanos culpam um pai dependendo da maneira que ele trata um filho. Mas os próprios direitos humanos muitas vezes não se preocupam em oferecer uma boa escola ou um bom ambiente para que os filhos estejam lá. Uma incoerência nas coisas. É interessante que às vezes se você estiver educando seu filho e falou mais alto, pegou um pouquinho mais pesado, aí já existe um monte de coisa que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. E aí você começa a ver uma geração de crianças que elas vão crescendo tudo mimadas. Hoje nós temos jovens mimados. Nós temos homens e mulheres que se casaram e são mimadinhos. Quem está entendendo, diga misericórdia. Sabe aquela menininha que não ouviu o não da mãe ou do pai? E aí, tadinho do marido que casou, que não pode dizer não. São situações que a gente precisa aprender a lidar. Aprender como lidar com essas dificuldades que vão formando a gente. E é interessante uma coisa, porque eu estava falando de crianças. Às vezes nós também, como essas crianças, recebemos algo tão lindo de Deus e não sabemos valorizar. Já viu aquelas crianças que você dá aquele presente para a criança, aquela noite ela ficou super feliz. Depois no outro dia ficou jogado lá. Ela nem sequer sabe o valor daquilo. Talvez ela saiba até o preço, mas não o valor daquilo, porque de repente você comprou aquele brinquedo caro, tanto que a criança tanto queria. De repente você vê no outro dia jogado lá, teve um preço caro, mas aquele preço que você pagou, ele na verdade tem um valor. E o valor foi as noites que você deixou de dormir,
às vezes que você deixou de viajar, você deixou de comprar alguma coisa para poder honrar aquela criança. E às vezes eles não sabem valorizar aquilo que receberam. E, infelizmente, muitas vezes na igreja, o que mais entristece a vida de um líder, e eu falo líder não só na questão eu ser líder, mas de qualquer um que é líder, é que nós sonhamos, e pelo menos eu falo da minha liderança, que eu invisto na vida deles para que eles saibam o valor, o preço que é pago para você pregar uma palavra aqui, para você liderar um ministério de louvor. E às vezes nós vemos pessoas que não sabem valorizar a oportunidade que receberam. Não sabem valorizar a oportunidade de estar no altar, não sabem valorizar a oportunidade de se pregar uma palavra, não sabem valorizar o que significa ser filho de Deus. Paulo, ele trabalha justamente isso, coisas que a igreja não gosta muito de ouvir nos dias de hoje. De que a gente não vale nada. De que a gente, olhando dessa ótica que eu vou explicar para você, nós deveríamos entrar pela igreja, pelas portas da igreja, chorando, agradecendo a oportunidade de estar aqui para pregar a palavra, para adorar o Senhor, porque nós não somos dignos disso. Quem está entendendo? Nós não somos dignos. Eu digo de mim, eu não sou digno de estar com o microfone em minhas mãos pregando, não sou digno de ser líder de uma igreja. Digno que eu falo pela minha própria dignidade, é a graça, é a misericórdia que nos coloca aqui. Mas às vezes, as pessoas não estão valorizando essas oportunidades. Quem está entendendo, diga misericórdia. Paulo, ele faz questão de dizer, como nós aprendemos aqui, e essa parte do livro, eu estava tentando escrever, eu falei, muita coisa para me escrever. Eu falei, dá para escrever muito sobre esse assunto aqui. Porque no capítulo 1, Paulo parece que ele faz um apanhado geral do livro de Romanos. E ele finaliza dizendo que a sociedade, que não é a sociedade cristã, não é a sociedade judia, não é a sociedade que entende a revelação de quem Deus é, e da Bíblia e de Cristo, eles foram abandonados por Deus. Por quê? Porque eles não quiseram a lei de Deus, não quiseram adorar a Deus. Aí logo no capítulo 2 já entra dizendo, nossa, ainda bem que a gente da igreja é diferente do mundo. E aí Paulo diz, não, você está julgando errado, porque você, como o mundo, também é pecador. Quem é você para julgar a pessoa lá fora? E pior, que às vezes conhecendo, se pratica com conhecimento coisas que o mundo pratica e nós não deveríamos praticar. Quem está entendendo? Paulo está chutando tudo. Ele vem arrebentando tudo. Desejo de Paulo, me desculpe a expressão se você se ofende, parece que ele está abrindo uma cova para ele e todos nós entrarmos nela. E essa é a realidade. Nós precisamos entrar nessa cova, nós precisamos deitar nessa cova e sentir o peso daquela da terra sendo colocada. Tem que sentir esse peso. Nossa, apóstolo, que pensamento de morte. Não, não. É que se você não aprender a valorizar o que você recebeu, não vai dar em boa coisa, não. E você só consegue valorizar depois do momento que você entende. Amém? Só consegue valorizar um pão com manteiga quem nunca teve um. Só consegue valorizar um prato de arroz e feijão quem nunca teve isso. Quem está entendendo? Valorizar coisas que pra gente é tão banal. Tem muita gente, eu sei que eu uso essas expressões, uso esses exemplos para fazer você entender com facilidade. Mas tem coisas que as pessoas, que para nós, que não tivermos determinadas coisas, é um valor muito maior. Porque nós sabemos o que é não tê-las. E quando nós nos encontramos com o Evangelho, é justamente isso. E aí Paulo, no capítulo de número 3, é interessante que ele vai acabar. Ele vai colocar todo mundo dentro do sepulcro, fechar a pedra e falar assim, é isso aí, é nós. E ele se coloca no meio desse, porque ele também é um judeu. E é interessante que a Bíblia e essas cartas de Paulo, ele escreve para pessoas, mas na verdade ele se coloca dentro da situação.
Porque é muito fácil, muitas vezes, escrevermos as coisas para os outros, que os outros têm que fazer. Mas é interessante que ele, ao escrever, ele se coloca na situação também como um miserável pecador. Quem está entendendo? Versículo 19. Depois dele ter dito o pensamento que Deus tem de uma pessoa sem Cristo, ele vai trazer algumas verdades aqui. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e precisam, são dependentes da glória de Deus, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, há a arrogância, jactância, foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Porventura Deus é somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Amém? Eu não sei se você gosta de ler algumas coisinhas que falam sobre psicologia, sociologia, filosofia, mas tem algumas coisas interessantes para pensamentos que influenciam o nosso dia a dia. Eu não vou ficar citando muitos pensadores aqui, e para depois ter que ficar te explicando, fica para você ter pelas frases, descobrir quem são as pessoas, né? Mas pessoa como Marx, né, que é o Karl Marx, John Locke, eles defendem um pensamento muito interessante, que o pensamento que eles defendem é o seguinte: o ser humano, homem, mulher, ele é como uma carta em branco. Ele nasce puro, mas no meio que ele estiver, ele vai ser influenciado. Ele precisa tomar muito cuidado com isso. Não é uma total verdade, mas é uma realidade. Um lado. Qual lado? Todos nós somos sim influenciados pelo meio. Amém? A maneira que você foi criado, pela sua família, seus pais, a sociedade, o ambiente que você vive, isso influencia a sua vida. Ok? Claro, é uma realidade. Ciência prova isso, psicologia prova isso, filosofia prova isso, sociologia prova isso também, e eu não posso discordar. Agora, o que eu não concordo é que o ser humano é uma página em branco, sem nada escrito, puro, desde a sua infância.
Na verdade, o meio ele não tem vida própria. O meio ele é criado por quem? Pelo ser humano. Não somos nós. Quem é que cuida da sua família? Você. Seu esposo, seu filho, vocês vão crescendo ali na sua família nuclear. E são os valores que você vai colocando lá, vai influenciando seus filhos, sim ou não? É uma realidade. Se os filhos não são criados pelos valores dos pais, eles são criados pelos valores da rua. Sim ou não? E naquele ambiente eles têm determinados valores. Estava conversando agora há pouco com o pastor Vitor sobre isso, né, pastor? A gente estava falando sobre isso. Às vezes para nós são coisas que você fala assim, meu Deus do céu, como a pessoa se submete a viver isso? Mas é o mundo dela. Para ela aquilo é algo normal. Para nós, não. Então é o ambiente social que ela vive que influenciou ela. Mas espera aí, aquele ambiente, ele está sendo todo orquestrado por um outro ser humano, ou por seres humanos. E muitas vezes, o que está por detrás do ser humano, para nós cristãos, para nós que cremos em Deus, que é um pensamento diferente para um ateu, mas para nós entendemos esse lado que, por exemplo, um ateu entende, e ele vai dizer da influência do meio. Mas para nós que somos cristãos, sabemos que esse meio, ele é orquestrado pelo ser humano, mas existe espiritualmente alguém por detrás do ser humano manipulando situações para que esses valores não sejam os valores de Deus. Amém? Sim ou não? Eu posso explicar isso facilmente dentro da Bíblia para você, bem rápido. É Gálatas capítulo 5. Abre aí em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Veja se essas coisas, biblicamente, não são as coisas que influenciam o meio. Gente, às vezes nós vemos crianças que desprezam outras crianças. Eu me lembro, por exemplo, na época do Teleton, tem aquele Tonzinho, aquele bonequinho. E uma vez uma criança pegou e ele tem o Tonzinho, uma das pernas dele, porque é um trabalho feito para ACD. Amém? E aí, no Tonzinho, uma das pernas dele tem um velcro e você levanta ela porque ele tem uma muletinha. Eu tenho um até hoje, guardadinho lá em casa de lembrança do Teleton, porque desde o primeiro eu trabalhei, acho que foi em pelo menos umas 12, 13 edições eu trabalhei. Um trabalho muito legal, muito sério. Pais que têm filhos que precisam ser atendidos, muitas vezes são atendidos e a demanda é muito grande. Mas eu me lembro de uma vez que um rapaz levou o Tonzinho para o filho dele e o filho dele olhou o Tonzinho e falou assim, mas eu não quero esse, eu quero um que não esteja quebrado, esse está quebrado. Ele entendeu que a perninha do bonequinho estava quebrada, mas não estava. Às vezes nós vemos crianças andando com outras crianças e você vê que até mesmo elas, no ambiente delas, elas montam a patotinha delas e excluem outros. Não acontece isso, sim ou não? Quem trabalha com criança aí, tem pedagogos aqui, sabe que é assim. E às vezes os pais nem ensinaram isso para as crianças, sim ou não? Isso flui. Uma criança sentar a mão na outra e às vezes nem aprendeu em casa com os pais. Mas isso daí é uma defesa. Muitas vezes não é essa briga por espaço. Às vezes alguma outra coisa está influenciando a vida daquelas crianças e muitas coisas, mas você vê a facilidade, a tendência que nós temos para ser maus. Quem está entendendo? Vou levar você a raciocinar para você entender o que Paulo vai dizer aqui. Mas olha só que interessante, aí em Gálatas, o que vai dizer para nós? Você conseguiu abrir aí para todo mundo ver junto, Márcio? Boa. Vamos ver juntos aí então. Só para a gente acompanhar, tem aqui na minha também. A mesma versão, vamos lá, mesmo estilo aqui, vamos lá. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias
e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já vos adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Palavra de Deus é Bíblia. Só que não são esses valores que acontecem dentro das escolas, não são esses valores que acontecem dentro da família, não são justamente esses valores que acontecem no meio, sim ou não? Então nós percebemos, como Paulo nos ensina lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, quando ele fala da armadura de Deus, ele fala que nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus, não para lutar contra pessoas, mas contra tudo isso que acontece através das pessoas. Porque se deixarmos pela carne, a gente faz um monte de besteira. Mas besteira olhando pela ótica de Cristo, olhando pela ótica de Deus, pela ótica da palavra. Mas aí se nós olharmos pela ótica de cada um vai ter um valor. Quem está entendendo? Cada um tem uma verdade, cada um tem um valor, cada um foi influenciado pelo meio que viveu, cada um foi influenciado pelos pais, pelo filme que assistiu, pela novela que assistiu, pelo jornal que assistiu, pelas informações que acreditou, com aquilo que alimenta a sua mente, com aquilo que você alimenta na internet, na televisão, enfim, vai influenciando a sua vida, sim ou não? Está tendo a guerra? Por quê? Tem gente que sabe que está tendo a guerra, mas não sabe nem por quê. Não é verdade? Tem igreja que às vezes fala assim, vamos fazer uma oração porque está acontecendo a guerra lá, vamos orar. E temos que orar, ok? Não estou falando contra isso, mas muitas vezes pessoas estão orando sem saber nem o porquê que está acontecendo a guerra. Mas por que está tão preocupado? Está sendo influenciado por coisas que estão dizendo, pela mídia, e não sabe o que está acontecendo lá muitas vezes, sim ou não? Às vezes nós julgamos a aparência de pessoas. Às vezes uma pessoa de repente está passando mal, está quase para ter um AVC, você passa rápido para ela e pensa que ela está bêbada. Sim ou não? Porque olhamos a aparência, mas Deus olha o quê? O nosso coração. Deus sabe a nossa realidade. Ele sabe como você está por dentro. E por dentro, todos esses valores estão dentro de nós. Por isso que quando nós falamos sobre nascer de novo, viver uma vida espiritual, uma vida em santidade, é o que vem depois. Coloca depois aí, Márcio, o fruto do Espírito, lá em Gálatas. Isso tudo são realidades que todos nós temos. Agora, uma realidade para quem nasceu de novo, uma realidade espiritual. Agora, os valores são outros. Porque os valores não são valores da carne. Paulo ele vai trabalhar isso depois, que os valores da carne e os valores do Espírito, eles não podem andar juntos, porque a lei de Deus é contrária à lei do homem. O homem, ele quer satisfação. O homem, ele quer suprir os seus desejos. Mas quais são os desejos de um homem? E homem que eu falo num sentido geral, homem, mulher, de um ser humano que não foi regenerado. É viver na carne. É ser irado e não tem problema. Ter ódio não tem problema. Matar a vida das pessoas também não tem problema. Por quê? Porque são os valores da carne. Aí são relativos, depende da ótica. Mas uma pessoa que vive guiada pelo Espírito Santo de Deus, eis aí a palavra do Senhor para quem nasceu de novo. Mas o fruto do Espírito é, ao invés de ira, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Porque essas coisas, na verdade, não são frutos da carne. Essas coisas são frutos de quê? Do Espírito. É o Espírito agindo em nós, os valores carnais serão mudados para valores espirituais. E só existe uma maneira de acontecer isso. É quando nós somos enxertados em Cristo, como diz lá na videira verdadeira de João, capítulo número 15. Nós estávamos na carne, vivendo na carne. E hoje à tarde eu estava falando com Deus assim, em pensamento, meditando. E olhei minhas plantinhas assim e Deus colocou no meu espírito um lavrador pegando uma plantinha, tirando daqui e enxertando aqui. Foi isso que Deus fez. Ele nos arrancou da carne e nos enxertou em Cristo. Agora os valores de Cristo vão passar para dentro de nós. Quem está entendendo? Ele fez isso. Por isso que Jesus disse, sem mim
Não vai dar isso aí. A gente pensa, sem Cristo não vai dar para a gente trabalhar. Sem Cristo não vai dar para a gente conquistar isso. Sem Cristo não vai dar para nós termos esses valores. Quem está entendendo? Ah, mas é opcional. Não, Jesus disse, eu vos escolhi a vós para que vocês vão e dê fruto. Mas não um fruto que é só um dia. É um fruto que permaneça. Mas que fruto é esse? É o amor. É o fruto da ação do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos aprender como igreja. Nós não vamos conseguir dar esse fruto. Nós vamos conseguir ser canais do Espírito para que esse fruto venha a ser dado. Porque se eu for dar esse fruto na carne, não vai dar. Mas quando o Espírito Santo vem e diga assim, me influencia. Mas diz mais forte, me ajuda a pregar. Me influencia. Aí eu começo a dar os valores. Por isso que uma pessoa que foi salva, regenerada, ela busca essa santidade, sem a qual ninguém verá Deus, e flui dela o Espírito, o fruto do Espírito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? O homem é produto do meio? Sim. Mas o que acontece no meio? Os valores de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, os valores da carne. Mas aí o cristão é convidado a viver um outro valor, que é o valor do quê? Do Espírito. Mas aos olhos de Deus, sem Cristo, tudo isso que eu estou dizendo, de viver o valor espiritual, é por estarmos em Cristo. E deixa eu te dizer uma coisa, talvez você pense assim, não, mas eu sou melhor do que o outro, eu sou mais bonzinho do que o outro, eu faço coisa melhor, ó, eu não sou tão ruim assim. Quem já ouviu isso? Eu não sou tão ruim como aquele lá. Eu me lembro um dia que eu pregava e falava isso num discipulado, e uma pessoa disse para mim, não, eu não sou como aquela pessoa, eu não sou como aquele outro. Você pode não estar fazendo as mesmas coisas, mas aquele outro que matou, esquartejou uma pessoa, ele é da onde? Ele é do céu ou da terra? Da terra. Ele é carne ou ele é espírito? Ele é carne. Você olhar para ele, é só você entender que ele é o ícone de uma pessoa que você pode se tornar, porque ele é ser humano igual a você. Ah, ele é produto de um meio que viveu? Também. Mas um produto de um meio que viveu isso. Por isso que quando você transforma você, esses valores espirituais, você leva para dentro da sua casa, automaticamente você transforma o ambiente que você está. Transformou o ambiente que você está, é uma coisa que vai reverberando em outra. Quem está entendendo? Por isso que muitas vezes não tem transformação em nada, porque a gente vem na igreja, deixa todas as coisas na igreja, vai para casa e continua do mesmo jeito. As nossas amizades continuam do mesmo jeito, que a gente assiste a mesma coisa, a gente faz as mesmas coisas e não tem transformação nenhuma. Aí a gente chega na igreja e diz assim, Senhor, muda a minha família, muda a minha casa, muda a minha história. E Deus diz assim, não dá. Porque você quer que as pessoas mudem, mas você mesmo não mudou. Que transformação há na sua e na minha vida, porque eu preciso me avaliar também, que transformação há na nossa vida por causa do nosso encontro com Deus? O que existe na sua vida que as pessoas olham e falam assim, rapaz, verdadeiramente a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, porque você era isso, agora eu vejo uma transformação brutal na sua vida. Quem está entendendo? Isso é ser luz. Ele está querendo dar na cara dos outros, dizendo, mas eu sou luz, não me misturo com as trevas. Sim ou não? É isso que Paulo está dizendo aqui. Um pouquinho antes, ele vai falar para nós. Como Deus olha para o ser humano sem Cristo. Não há um justo. Nenhum sequer. Diga assim, não há um justo. Nenhum sequer. Não há quem faça o bem. Todos nós somos maus. Quem já falou mal de alguém aí? Quem tem coragem de levantar a mão? Você teve dificuldade para falar mal de alguém? Não, é fácil. E ainda depois pede para orar ainda, né? Porque afinal de contas a gente é crente. Temos uma facilidade muito grande. Quem já julgou a vida de alguém? Aí.
Então todos nós estamos condenados. Quem? Tipo assim, eu não quero ir muito fundo, mas ficar meio no raso já dá para entender. Mas já teve um pensamento terrível. Tipo, não tem coragem de matar uma pessoa. Mas quem já pensou, tipo assim, ai meu Deus. Se fosse naquele dia da carne, com 38, meu Deus do céu. Aí depois você acordou em si e falou, não, jamais faria um negócio desse. Eu me lembro dessa história de um amigo, não vou citar o nome para não gerar muita polêmica. Mas pensa num rapaz que você olhava e você falava assim, não faz mal para uma mosca. E andava no meio de pessoas que entrava na casa de pessoas, tipo assim, posso dizer logo descancarado, um psicopata. Frio. Porque uma das características de um psicopata, ele consegue envolver você e você nem percebe. A pessoa matou a facadas o próprio amigo. Sim ou não? Só conhece, sabe? Mas quem imaginaria, Fátima? Olhar assim e falar, não, não é possível. Não, você está falando de outra pessoa. Um ser humano que às vezes dentro da igreja tem condições de cometer atos e você fala, não acredito. Você fica pasmo. Mas não é julgando. É falando de ser humano. Nós temos uma... não estou dizendo que todos nós somos mal, você só é mal, você só faz o mal. Não é isso. Eu só estou dizendo que você e eu temos a condição de se tornar um monstro. O potencial de se tornar um monstro existe dentro de todo ser humano. Quem está entendendo, diga misericórdia. E como Deus, ele não olha a aparência, sabe aquela aparência daquela pessoa que está com a auréola na cabeça, parece que tem uma asa saindo assim? Nossa, que santo. Deus fala, você não sabe o que esse psicopata, você não sabe o que está dentro desse rapaz, dentro desse homem, dentro dessa mulher. Às vezes nós assistimos as coisas, eu estou trazendo essas coisas escandalosas, mas você vê no jornal, você vê, e às vezes nós pensamos que está acontecendo lá do outro lado, e às vezes acontece perto da gente. Aí a gente fica, meu Deus! Enquanto acontece lá na Zona Leste, lá no extremo, não sei da onde, é lá do outro lado. O dia que é o teu vizinho, você vê como o mal existe mesmo. Quem está entendendo? E aí Deus fala, eu conheço a natureza do homem. Desde a sua infância. Tem um pregador americano, acho que ele é americano, e ele diz que é difícil para a gente dizer isso. Ele fala que um bebê tem coisa mais pura do que olhar um bebê. Não é lindo? Mas está ali alguém que pode se tornar um monstro. Não dá para imaginar um negócio desse. Quem está entendendo? É uma realidade. Nós precisamos trabalhar com essa realidade de vida. Ter essa mente, entender essa realidade, porque é isso que Deus vê. Deus vê quem nós somos quando falamos assim, não, mas nós somos bons, nós não somos tão maus assim. Peraí. É porque a gente está olhando um para o outro. E está levantando ícones de bondade, ícones de maldade. Mas Deus diz, não há um justo sequer. Isso pesa demais os nossos ombros. Pesa sobre o meu, pesa sobre o seu, sabe? Porque quando diz que não existe nenhum, você escapou? Então diga para o irmão que está do seu lado, você não escapou. O versículo 10 disse isso. E nós vemos que é interessante quando nós estamos estudando, o pessoal, os discípulos que estudam comigo, quando nós saímos do Éden, logo de cara, a primeira história que existe é a história de dois irmãos. Já prestou atenção nessa história?
são dois irmãos, sangue do mesmo sangue, que estão no lugar, na igreja, adorando a Deus, sacrificando a Deus com sentimentos diferentes? Sim ou não? Mas por que essa história está lá? Essa história não é história de dois bebês que nasceram. Eles possivelmente são já jovens, no mínimo jovens, adolescentes, e têm condições de ter filhos já. Sabe discernir muito bem o certo do errado, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. E diz a palavra aqui, lá em Gênesis 4, que eles vão lá ofertar a Deus, e por causa de inveja, o Caim mata o Abel. Mas por que essa história está lá? Para mostrar a maldade que está dentro do coração do homem, o que aconteceu lá dentro do Éden. A morte que aconteceu dentro do ser humano. Cientes disso, quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus pelo que ele vai fazer. Amém? Não há um justo sequer, como nós vemos aí no versículo 10. Ah, mas eu tenho ações boas. Eu tenho que apresentar de bondade a Deus para me justificar. É interessante, eu só vou falar para você, depois você ler. Do versículo 11 ao 19, ele vai falar sobre isso, que as nossas ações são más. Mas Isaías 64:6 diz que as nossas atitudes que falamos que é de justiça para Deus, não passa de trapos de imundícia. Trapos de imundícia, meu irmão, não existia absorvente desde que a mulher saiu do Éden lá. Então esses trapos de imundícia é quando a mulher usava pano na sua época de menstruação. É disso que está falando. O que nós fazemos e dizemos, nós somos bons, nós conseguimos ser bons, então Deus não pode nos mandar para o inferno. Por quê? Porque a gente consegue produzir coisas boas. Quando a gente acha que está produzindo coisas boas, isso diante de Deus não passa de trapos de imundícia. Quem está entendendo, diga misericórdia, Senhor. Então, para que nos foi dada a lei de Deus? Romanos 7:14-16 vai dizer, ela é boa, ela é santa, mas nós somos maus e pecadores. A lei de Deus é boa, é perfeita, mas nós não somos perfeitos. Aí se pergunta assim, quando olhamos para a Bíblia, para a gente não entrar a fundo nisso, é basicamente o que a gente está falando aqui, mas se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver leis que nós não conseguimos cumprir. Então, para que é que Deus deu a lei, então, se a gente não consegue cumprir? É a mesma coisa que a gente ministrou, acho que foi semana passada, de você ir no médico, ele descobriu o que você tem e dá o nome, a enfermidade que você tem, e você, só por saber o nome da enfermidade, você entende que você está curado? Só de você saber o nome da enfermidade que você tem, você está curado? Sim ou não? Não. Tem igrejas lotadas de gente doente, que ao invés das pessoas serem saradas e ir para o céu, são pessoas que muitas vezes se reúnem, estão destruindo sua própria família, estão destruindo o ambiente que estão, porque não tem os valores do Espírito Santo, estão batendo palma e dizendo, nós vamos para o céu. Por quê? Afinal de contas, a gente tem fé, a gente é bonzinho, a gente não é tão mal como as pessoas lá de fora. Mas aí quando nós nos encontramos com a lei, que a gente se sente acuado, encostado na parede, não tem para onde correr, eu só tenho que admitir. Ela nominou. Ela disse o que é a ira, ela disse o que é o pecado, ela deu nome. Então a lei, ela não tem condições de te salvar, ela tem condições de nominar o seu pecado. O que você faz? Quem está entendendo? Não preciso explicar cada coisinha. É só você ler a Bíblia. É interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus, para você ver como a lei nos condena. Você se lembra lá em João capítulo 8? Jesus ele está ali, tem uma galera em volta dele. E é interessante que alguns homens pegam uma mulher e colocam ela no meio de todos eles. E diz assim para Jesus, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. E a lei diz, diga assim, a lei diz que ela deve ser apedrejada.
E se você for ver pela lei, entre aspas, é isso mesmo, porque tinha que ter o homem também, que ela adulterou, para apedrejar os dois, só tinha a mulher. Jesus, ele levanta o rosto e olha para a multidão, e ele não diz para aquela multidão: quem não cometeu adultério, atire a primeira pedra. Ele diz: quem não cometeu pecado, atire a primeira pedra. Porque às vezes nós não cometemos o adultério, mas nós matamos pessoas. Não, eu não mato pessoas, não tenho coragem de pegar um revólver e matar, mas você mata as pessoas no coração dos outros, você mata o ministério das pessoas, você faz fofoca. Na internet as pessoas fazem fofoca, como chama? É fake news. E depois para recolher o negócio, sim ou não? Uma palavra que você fala, sim ou não? É uma realidade. Então, quando nós falamos diante da lei, a própria palavra de Deus nos mostra que quem não pecou em um ponto vai pecar em outro. Então, quando nós falamos, vou julgar as pessoas, não é questão que você vai poder, só porque você não fez uma determinada coisa, você pode julgar, porque aquela pessoa pode julgar que você fez outra coisa. E Deus, como ele é imparcial, ele não tem acepção de pessoas. Diga assim: o juízo de Deus é justo. E qual é o parâmetro de santidade que Deus tem? Qual é o parâmetro para Deus de santidade? Ele mesmo. Aí ficou pequeno para nós, hein? Quem será santo e perfeito para poder estar na presença de Deus? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não temos chance nenhuma. Então, como seres humanos caídos, não vamos conseguir produzir algo que nos justifique, que seja uma propiciação, que apaziguar a ira de Deus contra o pecado. E não vou entrar, mas depois vocês pesquisem o que é a doutrina pelagiana e semi-pelagiana. Que diz, a doutrina pelagiana, ela diz que o ser humano, que o Adão pecou, mas o problema é de Adão. A gente não tem nada a ver com isso. A semi-pelagiana diz, não, Adão pecou, assim também nós somos filhos de Adão, também pecamos, mas nós temos condições de produzir alguma coisa para apresentar a Deus e dizer, nossa, como esse cara foi top. Como essa mulher foi top. Não somos justos. Não somos perfeitos. Não tem como apresentar alguma coisa para Deus. Resumidamente, você pode cantar com a voz do roxinol, com o canto do roxinol. Não muda. Pode pregar com a maior eloquência. Não muda. Pode ter quantos diplomas você quiser. Não muda a sua condição diante de Deus. Diga assim comigo, só existe uma oportunidade de mudar a nossa condição diante de Deus. A santidade de Deus o obriga a cobrar o pecado. Amém? Então Deus não vai poder deixar de cobrar o pecado. Mas por quê? Porque Deus é justo. Alguma coisa precisa ser feita. Senão, caixão para nós. Aí Deus diz, eu vou resolver o problema. Só que Deus não diz aqui em Romanos, Deus disse para Adão lá dentro do Éden. Adão, vai embora, para você não comer da árvore da vida e o pecado ser eterno. Você vai embora porque é a consequência da sua ação, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher, vai embora. Mas desde já eu estou justificando você. O Adão, ele não tentou fazer, a gente já falou disso, por isso que eu vou passar bem rápido sobre isso. Mas o Adão, o que ele fez logo que ele peca? Ele vê que ele está nu. O que ele produz? Ele vai lá e produz umas plantinhas e se envolve para esconder a sua nudez diante de Deus. E Deus o vê.
E como não ia ter jeito, essa ação humana de produzir justificativa não dá para esconder diante de Deus, aí nós vemos duas religiões acontecendo. A religião que é humanista, que é centralizada no homem, em que o homem diz, eu posso produzir alguma coisa, então ele vai lá e faz uma roupa de planta. Só que isso não esconde ele diante de Deus, porque Deus está vendo quem ele é, Deus está vendo o coração dele que existe mudança, Deus está vendo que o nome que foi dado de pecado se chama desobediência. E para você que quer matar o Adão porque ele foi desobediente, eu e você somos desobedientes, porque não conseguimos cumprir a lei de Deus. Então ele é só representante nosso lá no Éden. Quem está entendendo? Aí Deus fala, eu tenho uma notícia para você, Adão. Vamos começar. Serpente, você vai arrastar o seu ventre na terra. Mulher, você terá filhos com dor de parto. E eu vou dizer uma coisa, vai ter um problema entre vocês aí, mó treta. Porque vai nascer um descendente de você que vai pisar na cabeça da serpente. Essa lhe ferirá o calcanhar. Adão, antes de você ir embora, Eva, antes de você ir embora, deixa eu sacrificar um animal, um cordeiro aqui. Vou derramar este sangue aqui, vou pegar a pele dele, vou cobrir você para depois te mandar embora. Jesus é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Por isso que todas as religiões se resumem, na verdade, em duas. Isso é muito importante ter entendimento. Por quê? Uma diz que você vai fazer alguma coisa para aplacar a ira de Deus, para deixar Deus tranquilo, para não te fulminar. Isso aí, um monte de religião diz. A outra diz, que é o cristianismo, só existe uma maneira de Deus aplacar a ira dele. E não é você que vai conseguir. É ele mesmo que vai ter que cobrar o pecado nosso em cima de alguém que é perfeito. Mas na terra tem alguém justo? Não. Então Deus produz a salvação do início ao fim. E ele diz, existe uma maneira, que amor lindo, maravilhoso. Existe uma maneira, eu tenho que cobrar o pecado. Isaías capítulo número 53. Ele veio e levou sobre si todas as nossas dores. Esse é o cristianismo. O pecado que nos traz a paz. A paz com quem? Não é a paz com o irmão ali, não é a paz ali na sua casa, não é a paz, não. A paz que começa em você. Lembra no começo, quando nós ministramos aqui? Primeiro nós precisamos ter paz com Deus. Depois nós vamos ter paz com quem? Conosco. E depois nós vamos ter paz no ambiente em que nós estamos. Não existe outra ordem. Porque por Cristo nós temos paz com Deus. Amém. Deus está em paz com você por causa de quem? De Cristo. Então Deus, ele pegou Cristo, porque Cristo ele não é o cordeiro do homem, ele é o cordeiro de Deus. Quando Abraão vai sacrificar o seu filho a pedido de Deus, ele está representando ali o sacrifício de quem? De Cristo. Quando o Isaac pergunta, pai, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, cadê o sacrifício? O que Abraão responde para ele? Deus proverá para si o cordeiro. E quem é o cordeiro de Deus? Jesus. Isaac morreu. E o cordeiro? Morreu. Por causa de quem? Por causa de pecadores. Então, existindo um único Deus irado, a justiça e a santidade dele exige a cobrança dos pecados. Então ele pega, coloca Cristo, leva Cristo até o madeiro. Não foram os romanos, não foram os judeus, não foram os soldados, não foi a multidão que levou Jesus para a cruz e fez ele enfermar, fez ele derramar o sangue. Quem foi que levou Jesus para a cruz? Deus. Por causa de quem? Nós. Que amor é esse? Podendo condenar, quem de vocês daria um filho de vocês por causa de mim? Não daríamos. E olha que eu nem fiz mal para você.
Agora imagine o que é você dar o seu filho por o pior pecador, pelo bandido, pelo inimigo. Deus fez isso por nós. Entregou Jesus numa cruz por você, por mim, por cada um de nós. Glória a Deus. Todos pecaram em Adão e agora são justificados em Cristo gratuitamente. Mas o que significa ser justificado? Só aqui já dá para abrir um mar assim, ó, e colocar uma multidão de um lado e uma multidão de outro. Você produz justificação? Sim ou não? Você tem como contribuir na salvação? Não. Você não pode fazer nada. Então, se eu faço ou deixo de fazer, eu não produzo salvação. Calma que a gente chega lá. Pode ir nesse raciocínio que você está querendo ir, porque a gente vai chegar lá. Mas olha que interessante. Abre aí mais para nós, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Diga assim para a pessoa que está do seu lado enquanto vai abrindo aí. Diga assim: você não é justo. Não, mas pode dizer sem medo. Você não é justo. Você é justificado. Você é justificado em Cristo. Ser justificado é a mesma coisa que nós dizemos assim: estamos salvos em Cristo Jesus. Nós não temos justiça própria. Cristo, o justo, morreu pelos injustos. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. A gente vai falar melhor disso quando Paulo vai tratar de um casamento em que, em vez de matar o marido ruim, mata a mulher. Em Cristo nós morremos. Por isso que é importante que Jesus ressuscitou. Porque em Cristo nós também ressuscitamos. Mas nós não ressuscitamos para viver na carne. Quem ressuscitou em Cristo, com Cristo, agora vive para quem? Para Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então deixa eu ler para você algumas coisinhas aqui. Justificação é o ato jurídico de Deus pelo qual declara o pecador justo com base na perfeita retidão de Cristo. Para mim, isso engrandece o conceito de graça, o amor de Deus para com pecadores mortos como Adão. O que é a graça de Deus? João, capítulo 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo e entregou o seu Filho como oferta pelo pecado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem está entendendo? Diga assim: Jesus é uma oferta de Deus para nos justificar diante dele. Amém? Se essa é uma realidade, uma pessoa, e a gente vai trabalhar isso outras terças-feiras, segundo aquilo que Deus colocou no meu coração, que você seja edificado com isso e a sua mente mude de uma vez por todas e você assuma o que é ser salvo de verdade. Amém? Que nós venhamos trabalhar justamente o que é crer, o que é ter fé. Não é um pensamento positivo, não é acreditar que vai dar tudo certo. Isso não é fé bíblica. Fé bíblica é acreditar no caráter de Deus. E quem acredita no caráter de Deus, uma vez dito está perdoado, ele não jogará mais na sua cara os seus pecados. É acreditar no caráter de Deus e saber que ele não trabalha com o passado. Ele é aquele que apaga os teus pecados, porque foi jogado os seus pecados em Cristo. Jesus morreu,
entregou sua vida, Deus, ele aspira aquele cheiro suave de um justo e diz: está perdoado o pecado. Então Deus não te perdoará, ele já te perdoou se você está em Cristo. Quem está entendendo? Senão a gente estaria na expectativa de uma justificação. Não, nós estamos na expectativa de uma glorificação, porque justificados diante de Deus, nós já estamos e temos paz com Deus. Quem está entendendo? Não temos mais medo, por isso nós oramos. Não temos mais medo, por isso nós estamos no altar. Não temos mais medo, por isso nós pregamos, porque estamos justificados diante de Deus. Por quem? Jesus Cristo, o único que pode nos salvar. Mas por quê? Porque Deus elegeu ele como ungido, o santo, o cordeiro, o sacrifício perfeito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ah, mas eu resolvi que tem um outro mártir ali. Não. Jesus, ele não é um mártir, ele é um sacrifício. Qualquer pessoa que morreu, nem que sejam os grandes mártires, eles não morreram para salvar. Um único morreu e ressuscitou para salvar todo aquele que nele crê. É Deus dizendo: gente, eu posso condenar todos vocês, mas eu vou dar uma oportunidade para não condenar vocês ao inferno, a estar para longe de mim pela eternidade. Ele. Aí você olha para Jesus, naquele momento você vai olhar para ele como quem? Ele foi moído pelas nossas transgressões, moído diante de Deus. Você vai olhar, a sua primeira visão para Jesus tem que ser essa: alguém que sofreu no meu lugar. Aquele Cristo chicoteado, ignorado, sem valor para muitos. Mas, como João disse, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Eu aceito este sacrifício sobre a minha vida. Eu creio que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho Jesus Cristo por mim, para me perdoar dos meus pecados. E eu acredito no que ele disse lá na cruz: está consumado. Ponto. Eu estou salvo. Amém? Estou justificado diante de Deus. Após. Mó fácil isso, mano. Então vem comigo para você ver se é fácil. Um teólogo escreveu algo que eu quero ler para você. Louis Berkhof, ou Louis Berkhof, para quem é mais íntimo da teologia. A justificação é um ato de Deus, diferente da santificação, que deve ser buscada. A justificação elimina a culpa diante de Deus e restaura o pecador. A santificação elimina a contaminação do pecado e nos restaura a imagem de Deus. Achei lindo. Dá para pregar muito aqui. A santificação restaura a nossa imagem para sermos a imagem de Deus. Diga assim comigo: justificação é um ato, santificação é um processo. É isso que precisa estar bem definido na nossa mente. Quem, depois de ter entregado a vida para Jesus, já pecou? Eita Deus! E agora? Todos nós. E deixa eu te dar uma notícia. Infelizmente, possivelmente, pecaremos outras vezes.
Se não pecarmos por ações, pecaremos por pensamentos, por boca ou por ações. Quem está entendendo? Jesus, ele mesmo nos fala lá em Mateus capítulo 5, ele vai falar que diante de Deus, o desejo de matar o irmão é o mesmo que matá-lo. Deus não julga aparências, Deus julga os nossos sentimentos, as nossas intenções. Aí é que chega o ponto em que as pessoas se enganam. Gente, é a coisa mais fácil olhar e dizer: mano, essa oferta é mó boa, hein? É só falar que acredito que Jesus morreu numa cruz e ressuscitou por mim e eu estou justificado? Sim e não. É ou não é, apóstolo? É e não é. Porque fé sem obras é morta. Você crê? Até o demônio acredita. Até o diabo acredita. Até os demônios sabem tudo isso daí. Não significa que eles se submetem às ordens, à palavra de Deus. Aí é o segundo passo. A maior marca na vida de uma pessoa salva não é a sua perfeição. A maior marca na vida de uma pessoa salva não é o casamento nem a conta bancária. A maior marca na vida de uma pessoa salva é o desespero que ela tem pela busca da santidade. Vamos ler aí, abre aí para nós, Márcio, Hebreus 12, 14. Toda pessoa que disse tudo isso que eu estou dizendo para você, que aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, que entregou a vida para Jesus, agora ele morreu para o mundo e agora vive para Deus. Ele morreu para a carne e vive para o Espírito. Agora ele se submete à lei de Deus. E a lei de Deus diz para nós andarmos em Espírito, para que nós venhamos dar o fruto do Espírito. E nós só podemos dar esse fruto do Espírito se nós andarmos em Espírito. Olha o que diz Hebreus 12, 14. Achou aí? Não achou Hebreus? Isso é apócrifa. É mais do que apócrifa, porque até apócrifa tem. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma pessoa que não tem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ela vai ser salva diante de Deus? Condenação. Só Cristo salva. Diga assim comigo: somente Cristo salva. Mas por quê? Porque aqui no versículo 25 e 26 diz: ele é a propiciação diante de Deus. Ou seja, ele é o sacrifício que apazigua a ira de Deus. Diga assim: Deus está irado. Diga bem forte: Deus está irado. Quem entregou a vida para Jesus aí, levanta a mão e dá uma glória a Deus. Você pode dizer: mas não é comigo. Eu estou em paz com Deus, porque fui justificado. Mas quem não foi justificado, a ira de Deus permanece. E quem não foi justificado, não busca a santidade. Quem não busca a santidade, não foi justificado. Quem não foi justificado, já não foi salvo. Então quem não foi salvo está condenado. Mas eu estou na igreja. A igreja não salva. Mas eu tenho tal religião. Religião não salva. Quem salva é Cristo. Em Cristo Deus satisfez sua justiça. Cristo então se tornou justificador de pecadores, pois ele pagou o preço dos nossos pecados. Onde está então o orgulho do ser humano? Não pode existir, pois ele não pode produzir obras que justifiquem diante de Deus. Sendo assim, foi Deus quem decidiu perdoar pela graça. Do começo ao fim, a salvação é uma ação divina que independe do homem.
viver pela fé no caráter de Deus que nos justificou em Cristo. O justo viverá pela fé. Abre aí para nós aí, Márcio, Gálatas 3:11, já já a gente lê. Mas o que é tradução de fé? É acreditar no caráter de Deus. É você pecar e você não permanecer no pecado. É você pecar, se arrepender, confessar os seus pecados, abandonar e receber o perdão de todos os teus pecados, porque o sacrifício foi feito lá na cruz. Amém? Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Amém? Essa tradução de fé é acreditar no caráter de alguém que prometeu algo para você. A gente vai trabalhar mais sobre fé durante algumas terças-feiras. Tiago, capítulo 2, versículo 10 ao 19. Abre aí para nós ler juntos isso daí, Márcio, que a gente já está indo para o final. Sabe, nesse não fecha não. Tiago 2, 10 em diante. Preste atenção nisso, como é interessante para você raciocinar. Você que gosta de anotar, anote aí, estude depois. Se você não anotou porque você não tem costume, se você tiver tempo e quiser ser edificado, se é salvo de verdade, você vai se preocupar em estudar isso, buscar a santidade. Entre depois no YouTube, vai ter lá, tô certo? Você tem essa ministração e você faz as anotações e estuda. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos eles. Aqueles homens, possivelmente, muitos deles não adulteraram. Mas Jesus disse que eles pecaram. E aí eles tiveram que largar a pedra. Uma vida extraordinária sabe que pode não ter pecado no mesmo pecado que os outros, mas sabe que não pode julgar porque tem algum pecado que vai ser enquadrado na palavra de Deus. Continua aí, Márcio. Porque aquele que disse não cometerás adultério também disse não mate. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas você matar alguém, você é transgressor da lei e morre porque você matou alguém. Assim, falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras que mostrem essa fé. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé. Se não tiver uma ação que mostre que você acredite, sua fé é morta em si mesma. Mas dirá alguém, você tem a fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Agora pula aí porque vai ficar para outra semana. Vá um pouquinho mais para frente aí, por favor, para o 26. Vai logo para o 26. Porque assim, como o corpo sem o espírito está morto, assim também a sua fé, se não tiver uma ação, ela é morta. Qual o mecanismo da fé? Na semana que vem a gente fala sobre ele. Mas preste atenção numa coisa. Rapidamente, resumindo toda a explicação que eu te dei. Estamos condenados. De cabeça baixa dentro de um tribunal. Já
fomos condenados por causa dos nossos pecados. Quando estamos saindo já algemados, o juiz grita: existe uma oportunidade. Ele pagou o preço por você. Mas se você aceitá-lo, você morre para você, para viver para Ele. Aceito. Você já não será mais escravo do pecado. Agora você será servo dele. Servos de Cristo. Não, mas aí eu vou viver do jeito que eu quiser. Não. Então você continua indo para a prisão, para a condenação. Morri para fazer a vontade dele, do meu Senhor. Já que criei nisso, agora eu vou buscar santidade. Salvo já estou em Cristo. Agora, a minha luta é contra não praticar o pecado. Por quê? Ser pecador, sempre nós seremos até o dia da glorificação. O pecado já não vai mais dominar a gente. Porque estamos mortos para Ele e vivemos para Deus. Agora, o pecado é a possibilidade e nós podemos decidir obedecer ou não. Antigamente nós tínhamos essa oportunidade? Não. Agora nós temos. Agora nós podemos decidir: não vou permanecer no pecado. Por quê? Porque eu fui liberto dele. Agora eu vou servir ao Senhor. É esse entendimento que Paulo disse. Eu entendi que o meu corpo tem desejos, a minha mente tem pensamentos, mas eu submeto ela ao senhorio de Cristo e digo: não, eu vou fazer o que Ele quer. Eu vou fazer a vontade dEle. Eu vou cumprir a vontade dEle, porque Ele me chamou para fazer a vontade dEle. A vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Esse é o sentimento de uma pessoa salva. Ah, não é fácil. Uma vez salvo, salvo para sempre. Se você não entender o que é salvação, é um engodo de Satanás no teu coração, que você pode fazer o que você quiser. Apóstolo, por isso que tem gente que pensa que pode fazer o que quiser, porque afinal de contas tem o sangue de Jesus lá. Não é uma graça barata. Diga assim: não é uma graça barata. Essa graça que você pode fazer o que você quiser, que está tudo certo. Afinal de contas, Jesus morreu. Jesus, Ele morreu e ressuscitou por aquele que o recebeu como único e suficiente Salvador. E quem o recebeu como único e suficiente Salvador busca uma vida de santidade. Isso não faz sentido nenhum para mim, apóstolo. Então, significa que você não foi salvo. Credo, apóstolo. É uma realidade. A sede, o desespero pela santidade, de fazer a vontade de Deus, é o sinal de uma pessoa salva. Não é o quanto você fala em línguas. Não é o quanto milagre acontece através da sua vida. Porque Jesus disse que muitos naqueles dias me dirão o quê? Fizemos tanta coisa em teu nome. Ele vai falar o quê? Nunca tive parte com vocês. Não tenho parte com vocês. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. O que significa isso? Pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que estão falando de Deus, as pessoas que estão cantando, as pessoas que estão sendo usadas. E falam: nossa, como Deus me usou, a pessoa foi curada. São as pessoas, mas na verdade ela tem iniquidade, ou seja, ela é conscientemente uma pessoa que está fora dos valores de Deus e diz: não tem problema nenhum. Toda iniquidade é pecado. Iniquidade é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Quem está entendendo? E nós não somos chamados para viver na iniquidade. Apóstolo, como que é o mecanismo da fé? Tantas vezes a gente fala: não, mas eu tenho fé que eu vou receber aquilo, eu tenho fé que eu vou receber aquilo outro, eu tenho fé que vai acontecer isso, eu tenho fé que vai acontecer aquilo. Você tem fé para receber a salvação hoje? Como que nós temos fé para receber a salvação? É fé no caráter de Deus. Ele disse, ele não disse?
então ele vai cumprir aquilo que ele disse. Espero que de uma maneira simples e direta, um assunto que causa... Gente, vocês não têm nem... Quem não estuda isso, tem nem noção de quanta discussão dá tudo isso que eu preguei para você. A pessoa de Cristo, a justificação e o que é viver pela fé. Homens como, por exemplo, Lutero, ele era um monge e ele entendia que ele conseguiria alcançar de alguma maneira, algum dia da sua vida, ser perfeito para Deus, para merecer a salvação. Até o dia que ele se encontrou com Romanos. Ele se encontrou com as Escrituras e descobriu: eu nunca vou conseguir produzir isso. E sabe o que ele fez? Esse é o coração de uma pessoa salva. Sabe o que ele fez, gente? Em vez dele ficar assim, pronto, resolvi meu problema, estou salvo. Ele fez o que aqueles leprosos fizeram quando Samaria estava sitiada. O profeta tinha dito que amanhã haveria abundância de víveres e aquele estado de calamidade já não estaria mais. A história conta, segundo Reis, não me lembro, não estava nos meus projetos de contar, quando Eliseu diz isso. Os leprosos estão do lado de fora da cidade. E era o lugar deles, porque eles não poderiam viver no meio do povo. E aí eles estão andando. E falaram assim, gente, a gente não pode entrar na cidade. Mas se a gente também for no meio do povo da Síria, a gente vai morrer. A gente morrer num canto, morrer no outro. Que a gente morra chegando perto dos caras, não tem comida. Diz a palavra de Deus que eles foram até o arraial. Quando chegou lá, Deus tinha colocado no coração desses homens um desespero tão grande que eles fugiram e deixaram tudo. A Bíblia diz que esses homens começaram a comer, imagine, leprosos, viviam afastados da sociedade, indignos, ninguém chegava perto deles, porque a lepra é igual ao pecado, ela também contamina. Sabe aquela história da laranja podre que contamina todas as outras laranjas? Assim o pecado também, como influencia uma sociedade, influencia o meio. Quem está entendendo? Eles também estavam afastados, mas aí eles encontraram comida. E eles falaram assim, gente, seria justo a gente encontrar um banquete enquanto tem gente morrendo de fome? Esse foi o pensamento de Lutero. É justo eu descobri que pela fé no caráter de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, eu posso ser salvo. E eu estava aqui com Satanás no meu cangote, me acusando que eu não ia para o céu, ia para o inferno. Eu tentava produzir salvação e não conseguia. Agora eu me encontrei com as verdades das Escrituras. Eu fui liberto desse Satanás na minha orelha. Eu fui liberto desse sentimento opressor que não me deixa ter paz. Ora, eu vou dormir achando que eu sou santo. Acordo no outro dia achando que eu sou pecador. Agora eu me encontrei com a justificação na pessoa de Cristo. É injusto eu ficar aqui com gente morrendo lá fora. Ele disse, adeus, um abraço. Estou saindo para levar a palavra a pessoas que estão mortas nos seus pecados e dizer para elas, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, porque eu nunca vou conseguir pregar de uma coisa que eu não experimentei. Eu vou pregar e dizer, gente, eu estava morto igual vocês, mas Ele me perdoou dos meus pecados, me ressuscitou, e este é o poder do Evangelho, que ressuscita gente morta, pessoas que não encontram felicidade, pessoas que estão sem motivação, pessoas que olham para si e dizem, para mim não tem jeito. Deus diz, para você tem jeito, basta você entregar a tua vida para Jesus. Ele te perdoa dos teus pecados. E que mais que acontece? Agora você se torna herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo.
Agora você já não é mais criatura, você se torna filho de Deus. Se você não desistir, a gente chega até Romanos capítulo 8. Que é a conclusão. Mas isso foi feito para judeus? Não. Isso foi feito para gentios? Não. Isso foi feito para todos, judeus e gentios. Se uma pessoa, preste atenção, seja ela de onde for, qualquer lugar que esteja, não importando condição financeira, cor, raça, não importa. Se é da Rússia, não importa se é do Brasil, se é dos Estados Unidos, não importa onde é. Se não tiver Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, é uma pessoa condenada. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, quem você é? Um salvo ou um condenado? Diga assim para a pessoa, vamos juntos buscar a santidade. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Quem entende, dá um glória a Deus. Gente, muita história aconteceu para dizer que tudo isso que eu estou pregando para você não é uma verdade. Mas não é comigo. Na história. Querendo tirar a pessoa de Cristo. Dizendo que não pode. Como diz para você, doutrina de Pelágio, que é um homem. Foi dado o nome dele para a doutrina. Doutrina pelagiana. Que não precisava de Cristo ter morrido. Que a gente conseguiria ser salvo pelos nossos méritos. Nós não temos méritos. O mérito está na pessoa de... Alguém pode, gente, vem cá. Espero que você tenha entendido. Alguém pode chegar para Deus assim, Letícia, e falar assim, Senhor, eu estou aqui na sua presença, hein? Que desculpa te dizer. Aleluia, glórias a mim. Tem? Senhor, se eu tenho crédito diante de ti. Você não tem crédito nenhum. Quem tem crédito é Cristo. Foi creditado na sua conta por causa... Sem Ele, nada de crédito. A Ele seja toda a honra. A Ele seja toda a glória. Porque dele, por Ele, por meio dele, são todas as coisas. Tudo para a glória de Deus. Então desfrute de cada dia que você para adorar. Porque não éramos dignos, mas Ele nos fez dignos em Cristo. Fomos comprados, homens e mulheres, tribos e nações e línguas, todos para serem servos de Deus. Levante as suas mãos. Você que está na sua casa, você que está aqui, receba essa palavra no teu coração. Você é justificado pela fé em Cristo Jesus. Não é o que você faz que te salva, mas é o que você faz que revela que se você é salvo ou não. Tome posse da vida em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe a tua vida, abençoe a tua casa. Que essa palavra venha direto ao seu coração. E você tome posse dessa salvação em Cristo Jesus. Se você pecou, se você está no pecado, abandone o pecado e santifique-se diante de Deus. Foi para isso que Ele nos chamou, para a santidade. Que o Senhor abençoe a tua vida. Que o Senhor te traga paz. Você está justificado em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito.